Levanta bem alto sua Bíblia, diga aí comigo. Essa é minha Bíblia. Eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração. E nunca mais serei. Amém. Tema de hoje: passe pela porta. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Te apresentamos os nossos corações, Senhor, para que o Senhor ministre nesse último dia do ano e prepare o nosso coração para esse novo ano que vai começar. Queremos ouvir Tua voz, queremos sentir, Senhor, o Teu toque, que Tu possa, Senhor, trazer ao nosso coração todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o entendimento da Tua vontade, da Tua palavra, porque é o nosso desejo, Senhor, Te adorar, Te servir e Te amar, em nome de Jesus, amém. Me lembro de alguns dias, acho que você já passou por isso, você está assistindo aqueles filmes no streaming, e de repente a qualidade do streaming cai de vez. Já aconteceu com você? Você está assistindo um filme meio escuro, e de repente cai a qualidade, você não consegue enxergar mais nada, e você começa a tentar ver o que está acontecendo na cena, e a cena fica tão horrível que você começa a ficar com raiva, e aí você pausa, e você espera tua internet voltar, e ela não volta, e você quer assistir o filme, e você não consegue, aí você assiste mais um pedacinho, cai de novo, aí você começa a ficar irritado, e aí você vai olhar no teu roteador, vai olhar na tua internet e nada está funcionando, e de repente você desiste de assistir o filme porque você não está vendo mais nada. Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu entendo que a vida espiritual com Deus, às vezes, é mais ou menos assim. A gente não está conseguindo entender o que Deus está falando, porque a nossa conexão com Deus não está totalmente ligada, a gente não está completamente conectado com aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, e as coisas ficam confusas, a gente fica irritado, a gente não consegue entender o que Deus está fazendo, a gente não consegue perceber as coisas que podem acontecer, e às vezes Deus está nos chamando para uma conexão maior com Ele, para viver coisas maiores, entender novos segredos que Ele tem para nós, mostrar para a nossa vida novas revelações que Ele preparou para a nossa vida. Mas enquanto a gente não se aprofunda, enquanto a gente não entra na presença do Senhor, enquanto a gente não se derrama para entender, a mesma irritação ali de você não estar entendendo nada na cena, no que está acontecendo, é o que a gente sente dentro do coração. A gente fala: meu Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Eu não estou entendendo as coisas que o Senhor está fazendo, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo, e parece que está tudo confuso, está tudo bagunçado na nossa mente, e Deus quer mostrar coisas maiores para a nossa vida. O texto que eu li é um texto que vai falar justamente disso, de conexão maior com Deus. A Bíblia diz para nós que João ouve uma voz, vê uma porta aberta no céu, e nessa porta aberta a voz diz para ele: olha, vem para cá, que eu vou mostrar para você algumas coisas que você precisa entender. E algumas palavras nesse texto é o que mostra para nós que Deus queria entregar algo novo na vida de João. Ia mostrar para João, mostrar coisas que ele não conseguia entender, que ele não conseguia compreender. O texto diz algumas palavras como: depois dessas coisas, ou seja, depois das primeiras revelações que João teve ali, das igrejas da Ásia, Deus fala: depois dessas coisas, agora eu quero mostrar outras coisas mais profundas para você, coisas que você não conhece. Outra frase do texto que mostra dessa dimensão nova é que uma porta no céu estava aberta. É como se dissesse assim: olha, eu estou abrindo para você uma revelação nova, algo que você não consegue entender, algo que você não consegue compreender onde você está. E a voz diz: suba para cá. Essa é a terceira frase do texto, que quer dizer para nós, é um convite de uma
transição, de uma mudança, de entrar numa nova fase. E o texto vai dizer para nós também que João é tomado pelo Espírito quando ele é transportado para essa nova dimensão. E é isso que eu quero falar com você. Há um ano que vai começar agora, e Deus tem uma nova dimensão para você. E as coisas que você vai viver, não dá para ficar naquela visão rasa da vida, nas coisas limitadas, nas formas como você sempre entendeu a tua vida, porque Deus tem coisas mais profundas para falar para você. E Ele está te convidando para entrar nessas áreas que você não conhece. E aí, como eu disse da questão do filme, a gente está ali com a nossa banda muito fraca e a gente não consegue enxergar as coisas que Deus quer fazer. E Deus está falando assim: vem para perto de mim, porque eu vou revelar coisas novas e poderosas que eu tenho para você. Não é nesse lugar aonde você está que você vai compreender todas as coisas. Em outras palavras, o texto está dizendo para nós: sai do raso. Sai do lugar que você se estacionou, sai do lugar que você ficou parado, porque eu tenho algo para ministrar na tua vida de forma poderosa. Outro dia aqui na igreja aconteceu uma coisa interessante. A gente começou a fazer a transmissão da rádio esse ano pela igreja e não funcionava a internet nossa, de novo a internet, né? Não funcionava, e a gente começou a ficar irritado, e a gente ligava o aparelho e aparecia lá uns números pequenos, e chamamos o pessoal da operadora, e eles vieram, e a gente estava bravo com eles, porque a internet era uma boa internet, mas não funciona. E de repente o homem muito bondoso que estava me atendendo ali, olhou para mim e falou assim: pastor, é esse o roteador que você usa? Eu falei: é. Falou: pastor, só tem uma internet aqui de 700 mega, com um roteador de 50 mega. E o senhor está me chamando aqui? Aí ele falou: compra um roteador novo, que eu instalo para você. E eu com aquela cara inchada, sabe? Obrigado. Pedi para comprar o roteador, compraram o roteador, ligamos o roteador, nunca mais a rádio caiu, a gente conseguiu fazer na nossa sala, aleluia, glória a Deus. Mas era uma coisa tão simples. Eu acho que às vezes a gente se acostuma com as coisas limitadas, e Deus quer trazer coisas maiores para a nossa vida. A gente se acostuma a viver na nossa mediocridade, a nossa vida mediana, e Deus está falando assim: ei, sobe, vem para perto de mim, que eu vou aumentar a tua banda larga, eu vou fazer você entender coisas novas que você nunca conseguiu entender, eu vou derramar na tua vida uma porção dobrada da minha presença. Eu não sei você, mas eu quero essa porção dobrada da presença de Deus. E aqueles que querem a porção dobrada da presença de Deus, dão aí um glória a Deus, exalta ao Senhor, fala com o Senhor. Aleluia, diga comigo assim: você precisa sair do lugar raso. Ah, como eu preciso sair do lugar raso. A gente fica acostumado com esses lugares, mas aí tem lugares da nossa vida que as coisas precisam ser mais fortes, senão a gente não vai entender, a gente não vai compreender a profundidade, a graça e o segredo que Deus tem para derramar na nossa vida. A gente não vai enxergar as saídas, e por isso às vezes a gente não percebe que Deus está falando com a gente de um jeito assim, ó: sobe para cá, vem para perto de mim, chega perto da minha presença, eu tenho mais para você, eu vou fazer coisas maiores na sua vida, mas você precisa entender o que eu vou fazer. Isso é forte demais para mim, porque a gente é uma geração, às vezes, com uma baixa expectativa das coisas de Deus. Essa baixa expectativa das coisas de Deus, elas limitam o que Deus pode fazer na nossa vida. Vamos dizer como a gente tem uma baixa expectativa das coisas de Deus. Às vezes, na nossa oração, a gente não acredita que Deus possa fazer algo sobrenatural na nossa vida. Às vezes, na nossa obediência a Deus, a gente duvida do que Deus está falando conosco. Às vezes, na nossa maneira de agir, a gente não acredita do que Deus pode fazer, e sem perceber a gente sabota os planos de Deus para nós. Hoje Deus falou comigo uma palavra muito simples: você não pode esperar receber algo extraordinário da minha parte se você permanece no mesmo lugar e não se arrisca a viver coisas maiores da minha presença. Você percebe que às vezes a gente quer que Deus trabalhe na nossa vida na posição, no lugar que nós estamos, porque esse lugar nos é confortável. Eu não sei se fez sentido para você como fez para mim. Eu gostaria que Deus me abençoasse num lugar mais confortável, mais seguro da minha vida.
onde eu me sinto sem risco. Mas se eu quiser viver a bênção de Deus, eu preciso aprender a correr os riscos que Deus quer fazer na minha vida. Eu preciso ir na direção do que Ele está falando comigo. Então você quer ser abençoado? E eu vou falar assim com todo amor, eu sei que é culto da virada, mas você quer ser abençoado e só quer vir na igreja no culto da virada. Eu amo que você só vem no culto da virada. Aliás, eu amo que você venha aqui pelo menos uma vez por ano. Mas se você quer viver algo novo, querido, você precisa dar mais espaço para Deus na sua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo aqui? Pode dizer amém, meu irmão? Eu olho para isso e eu fico pensando, Deus falando comigo, filho, você quer mudar essas coisas, mas quer permanecer no mesmo lugar, quer permanecer na mesma mentalidade, quer permanecer fazendo as mesmas coisas. Se você quer viver algo novo, suba para cá. Porque a sua mentalidade tem que ser diferente. Deixa o que é confortável para a tua vida, deixa aquilo que é seguro. Eu sou um pouco, eu sei que vocês não acreditam nisso, mas eu sou sincero quando eu falo, eu sou medroso. Não, tá vendo? Vocês riem e não acreditam, mas eu sou medroso. Quem me conhece sabe. Por exemplo, viajar de avião, a Lupe tem que sentar do meu lado e sempre na minha mãozinha. Tem ou não tem? Tem que ficar com a minha mãozinha segurar. Andar de montanha-russa. Eu vou, mas eu vou assim, Senhor. Andar no Ganges, lá no rio, aquele negócio tudo sujo. Eu fui. A mulher veio vindo e falei, vai me molhar, aquela mulher vai me molhar. Me molhou. Lá em casa tem uma brincadeira. Não sei se vocês lembram do desenho do Tarzan, que era um desenho, tinha um elefantinho que era todo cuidadoso. Ele falava assim, essa água é potável, ela não nos parece muito confiável. Mas tem uma coisa que eu vou falar para você. O medo não vai me parar. E o medo não vai parar você também. Vou na frente, vou na coragem, porque eu sei que Deus tem uma porta aberta para mim. E eu não posso ficar e acreditar que eu vou ser abençoado se eu não subir na direção do que Deus quer fazer na minha vida. Sabe, aquela música que nós cantamos aqui na igreja, sabe, eu não vou deixar o medo me parar, eu vou subir, ninguém vai subir no meu lugar. Moisés, eu não vou deixar você subir no meu lugar, eu vou subir na direção do que o Senhor tem para fazer na minha vida, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é bênção de Deus. Eu não posso ficar na mesma mentalidade e achar que eu vou receber a bênção que o Senhor tem para mim. Eu não posso pensar que eu vou viver na mesma mesmice de fé e eu vou receber os milagres maiores. Eu quero subir na direção da presença de Deus. Preciso sair do que me é confortável, eu preciso sair do que me é seguro para viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu preciso, para viver o que Deus tem para mim, confiar e crer no poder de Deus, que Ele pode cuidar da minha vida nos lugares que não é seguro. Eu fiquei imaginando o texto aqui de João, a porta se abre no céu, parece tudo muito lindo, né? E sobe para cá. Eu não sei, mas eu acho que eu ia ficar com medo. E se eu subo e não volto? E se eu subo e eu fico? Eu não sei. Mas dá uma sensação diferente, há mudanças acontecendo. Mas se você quer viver, você precisa subir. E hoje Deus está te convidando para subir o nível da tua fé, subir o nível da tua oração, subir o nível do teu compromisso com Deus, subir o nível da sua dedicação, subir o nível do seu ministério, porque Ele tem uma porta aberta para você, meu irmão. E essa porta não é aonde você está, ela está à sua frente, ela está na direção do que Deus está colocando na sua vida, e é só nessa direção que você pode ser abençoado por aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Então eu fico impactado com isso, porque para eu viver isso, entender que no futuro Deus tem coisas maiores para fazer na minha vida, eu preciso largar o meu passado, largar a posição que eu estou, deixar de lado a minha baixa expectativa e começar a colocar uma expectativa diante da presença de Deus e dizer: o Senhor pode fazer mais da minha vida, o Senhor pode usar mais da minha vida, o Senhor pode fazer mais comigo. Quero te dar uma ideia. 2025, vamos se preparar para subir? Quem recebe essa palavra na sua vida? Vamos se preparar para subir. Como é que eu me preparo para subir, querido? Quando eu subo a minha fé.
Eu acredito que Ele pode fazer mais do que eu imagino. Estou me preparando para subir. Preparando para subir. Outro dia nós entramos aqui na Mota. É grande esse negócio, irmão. E aí nós pegamos ali e começamos a orar. Falei, Deus, nós estamos subindo. Nós estamos preparando para subir. Como é que eu me preparo para subir na presença do Senhor? Eu preciso subir na minha obediência. Fazer o que Ele me pediu. Fazer as pequenas coisas que Ele está mandando eu fazer. Obedecer as pequenas coisas para poder obedecer as grandes que Ele vai trazer para a minha vida. Não dá para obedecer as grandes sem obedecer as pequenas primeiro. Lembra que eu falei na oferta? Faz lá o que Deus está mandando no teu coração. Porque quando você obedece, eu quero subir na minha intimidade com Deus. E você? Ouvir o Senhor falando, gastar tempo na presença do Senhor, ler a sua palavra, receber de Deus aquilo que Ele tem para mim. Quando a gente entra na presença do Senhor dessa maneira, sai do raso, Deus começa a sussurrar nos nossos ouvidos os segredos que Ele tem. É isso que Deus fez no texto com João. João começou a ouvir coisas que a gente só sabe que existe porque João entrou na presença de Deus. Os anciões, toda a revelação do Apocalipse. Percebe? Deus começou a sussurrar aí, mostrar para ele, falar no ouvido de João as coisas que iam acontecer no futuro. E tem coisas que Deus quer revelar a você, que Ele quer trazer ao seu coração. Deus, como eu gostaria que isso despertasse a minha vida, a sua vida, que Deus pudesse olhar para você e para mim hoje, e falar, tem coisas que eu vou falar para você que ninguém viu, que ninguém entendeu. Não é profundo isso que Deus fez com João? Ele revelou segredos que ninguém tinha visto ainda. Ele vai falar, eu vou falar coisas para você que ninguém viu, que ninguém entendeu, que você vai entender antes de todo mundo, que você vai compreender antes de todo mundo, porque eu quero que você entre pela porta que eu estou abrindo. E esses segredos vão fazer você se tornar uma pessoa que vai viver os reais planos e sonhos de Deus para a tua vida. Eu acho que às vezes a gente se acomoda um pouco na nossa vida espiritual. Acho que às vezes a gente aceita só o básico. Mas Deus está falando para você, eu tenho segredos que você não conhece, eu vou revelar a você. E eu vou trazer para você essa palavra no teu coração, eu vou usar a tua vida. Agora, quando a gente pensa em portas abertas, e o texto fala dessa porta aberta, para mim porta aberta é uma oportunidade que Deus está nos dando. E eu tenho problemas com essas coisas de oportunidade, porque quando a gente pensa em oportunidade, geralmente a gente não enxerga que a oportunidade é verdadeira, ela chegou na nossa vida, a gente às vezes nem reconhece que é uma oportunidade. Mas eu tenho comigo uma coisa importante: portas são oportunidades e eu preciso ter uma escolha. Se eu vou passar por essa porta, eu não vou. Eu vou entrar por aquilo que Deus tem. Eu estou disposto a deixar para mim aquilo que é conhecido, que é seguro, aquilo que me é fácil de viver, ou não vou entrar, ou não vou passar por essa porta. Portas são acessos. Deus, quando fala para nós que tem uma porta aberta, Ele está dizendo, eu vou te dar um acesso a algo que você não tinha antes, e eu vou fazer você entrar nesse acesso. E eu creio que o ano que vem é o ano de você ter acesso a áreas, a pessoas, as conexões, a bênçãos que você não tinha antes. Mas a escolha de você passar pela porta é sua. É você que vai entrar, é você que vai fazer a oportunidade ali se tornar real. E aí eu fiquei pensando no texto das 10 virgens. Eu sei que as 10 virgens falam da volta de Jesus, amém? Tudo bem para você? Mas tem uma coisa nesse texto que me incomoda. As 10 virgens tinham a mesma oportunidade. E uma hora a porta ia ser aberta para as 10, não é? E elas estavam ali. Mas 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. E as 5 que não estavam preparadas, não tinham o óleo na lamparina, então não estava pronta para entrar. Quando o noivo abriu a porta, 5 entraram e 5 não entraram. E as 5 que não entraram foram comprar o óleo. Quando chegaram, a porta estava fechada, elas bateram na porta e pediram para o noivo abrir, e o noivo não abriu a porta.
Aí eu sei que a gente fala muito sobre isso, sobre o céu, sobre a vida eterna, a porta fechada, mas deixa eu dizer uma interpretação agora mais simples do que eu queria falar hoje para você. A porta não vai ficar aberta para sempre. Ou você entra pela porta que Deus está te dando, ou ela fecha. E a vida da gente é assim. Ou Deus está falando com você, eu quero mais de você, eu quero estar perto de você. Ou você passa por essa porta, ou ela fecha e você não entra naquilo que Deus tem. E é isso que me dá angústia, porque eu quero viver tudo que Deus tem para mim. E se Ele está dizendo que tem uma porta aberta, eu vou passar. Porque se depois eu passar, aí lá eu faço festa, lá eu toco tamborim que nem Miriam, lá, mas agora até eu passar essa porta, eu vou entrar com toda a minha força, porque eu não vou ficar do lado de lá. Mas tem muita gente que tem medo disso, ele não entra pela porta que Deus abre. A promoção chega na sua vida, você não entra. A oportunidade chega para você comprar algo que você sonhou a vida inteira, seu apartamento, sua casa, você não compra, porque você não acredita que Deus está abrindo essa porta. A oportunidade do seu ministério chega e você não vai fazer o seu ministério porque você não se acha capaz. Nós nos sabotamos muitas vezes. Não é a falta de portas que Deus tem para nos abrir, porque Deus é poderoso para abrir as portas. O problema é que nem sempre a gente acredita na porta que Ele abre. Nem sempre a gente vai. Eu me lembro quando nós entramos na televisão, e foi muito interessante, porque eu combinei com o bispo lá da televisão que a gente ia começar um programa na outra semana. E a gente não tinha câmera, a gente não tinha cenário, a gente não tinha estúdio, a gente não tinha nada para fazer o programa. Ele falou, eu vou te deixar começar o programa aí, fez um desconto muito barato para nós. Falou assim, mas você tem que começar na semana que vem, que eu não tenho programa na semana que vem. E eu disse, claro. Tá pronto. E aí ele falou, então segunda-feira eu vou lá na Aquiles, eu vou ver o programa. E a gente saiu gravando o programa, a gente foi fazendo cenário, enquanto fazia cenário eu gravava o piloto, e eu me lembro que eu falei, esse homem vai chegar aqui, ele vai olhar esse programa, e ele vai rir da gente. Porque não, quando a porta se abre, a gente não tem medo? Não? E aí eu disse, então eu vou fazer. Só que a nossa câmera era uma câmera de... Vou dar um status para a câmera, semi-profissional. Eram umas handcams assim, desse tamanhozinho assim, pequenininho assim. E a gente gravou, tudo bonitinho, fez o programa. E o bispo lá sentou, ficou olhando para nós assim, assistindo o programa e não falava uma palavra. E eu do lado dele falei, Senhor, tem misericórdia. Não falava nada. No final ele olhou assim para mim e falou assim, que imagem! E eu, com aquela cara assim, sabe, sem saber o que falar, ele falou, mas que câmera que vocês usam aqui para gravar? Eu falei, umas câmeras aí muito boas. Eu tinha visto que na época tinha aquele programa da Rede Globo, o videoclipe que passava à tarde, um programa não lembro, vídeo show, e o menino filmava umas externas com uma câmerazinha parecida com a nossa. Aí eu falei, é igual ao do vídeo show. Aí ele falou, é mesmo? É. Nossa, mas ficou muito lindo, viu? Eu posso ver a câmera? Falei, então, tem que tomar cuidado, né? Eu fui lá, peguei a câmera, coloquei na mãozinha dele, assim, a câmera pequenininha, ele colocou na mão, assim. Ele falou, meu Deus, foi isso aqui que gravou tudo isso? Falei, é. Ele falou, não, está aprovado o programa. Fizemos 200 programas. 200 programas. Você precisa entrar com a porta que Deus está abrindo para você nesse ano. Se Deus está dizendo para você mudar a tua vida financeira, entra pela porta que Deus está te abrindo. Se Deus está dizendo para você que é hora de você guardar um pouquinho, porque Ele tem uma bênção para entregar, guarda agora, porque essa é a porta que Ele vai abrir para você, você tem que estar preparado. Mas se você não entrar na porta que Deus está abrindo para você, tem uma hora que ela fecha, e a oportunidade passa. E depois você vai olhar para trás, e vai se arrepender. Eu não sei se você já teve essa experiência de olhar para trás e ver algumas portas que você não entrou, e você já se arrependeu por não ter entrado nela. Teve algumas? Todos nós tivemos, eu tive algumas também na minha vida.
Algumas portas que me custaram depois. Foram tempo para voltar, para conseguir reconquistar a oportunidade que tinha passado na minha vida. Me lembro de uma agora que eu quero contar para você. Eu era office boy do presidente do banco. E o presidente do banco me chamou e disse assim: Klaus, não saia agora da presidência, fique aqui comigo, que eu tenho planos para você. Mas eu tinha vergonha de ser office boy. Eu já tinha 17 para 18 anos, eu não queria ser office boy mais. Era chato chegar para as pessoas: você trabalha com o quê? Sou boy, né? E aí eu falei: não, eu não quero ficar mais. Fui embora. Caí num departamento do banco horrível. Lamentei por uns 2 anos trabalhar naquele lugar, porque eu tinha recusado uma porta que Deus estava abrindo. E eu estava recusando por quê? Porque eu estava com vergonha, porque eu estava com medo. Quero dizer uma palavra para essa igreja aqui: Deus tem uma porta aberta para nós. E é com você que Deus vai fazer a gente atravessar essa porta. E não tem espaço para você ter medo, você precisa ter coragem que Deus vai usar a sua vida. O que eu percebo no texto é que quando a gente encara essa porta e quando a gente enxerga que Deus tem coisas novas para a nossa vida, a gente tem esse medo mesmo. Mas olha que interessante, deixa eu explicar o texto, senão você não vai entender a minha colocação. Deus vai mostrar para João que muitas coisas vão acontecer. Você conhece o livro de Apocalipse, você sabe da besta, você sabe tudo que está escrito lá, dos mártires. Ele vai mostrar tudo isso para João. Aqui, onde João está, exilado na ilha de Patmos, as coisas também não estão boas. Os cristãos estão sendo perseguidos, a morte acontecendo, a Roma está violentamente massacrando nos coliseus os cristãos daquela época. E tudo está sendo meio que abalado, tudo está sendo levado nessa direção. E se você olhar, por exemplo, o livro de Apocalipse, nessa visão, ele assusta a gente, né? Um Abaddon que vai cair no mar e vai matar 1/3, depois mais as pragas e mais as pestes. E a gente vai lendo aquilo. Eu me lembro que na pandemia, todo mundo pedia para eu dar aula de Apocalipse na pandemia. Porque queriam saber se eu ficar deixados para trás ou não. Mas é interessante que a gente fica com medo. Mas quando você olha o texto, na verdade, o que Deus está querendo falar para João é que, olha, você não precisa temer, porque embora as coisas estejam confusas aí na terra, embora as coisas estejam complicadas aí com o Império Romano, o céu não está abalado. O céu não está abalado. Tem alguém ainda sentado no trono. E o texto não vai falar quem é essa pessoa, mas a gente sabe quem está sentado no trono. O texto diz: tem alguém, e tinha alguém no trono. E eu quero perguntar para você: quem está no trono? Jesus está no trono. E nada que possa acontecer nessa terra, e nada que possa acontecer nessa vida, e nada que possa nos assustar o ano que vem, nenhuma mudança vai abalar o céu, e a nossa vida está ligada com Deus, na presença dEle, e nada é diferente, nada vai fugir das mãos do Senhor, Ele continua reinando para sempre. Então quando Deus fala para você: passa essa porta, Ele ainda continua lá, Ele já está do outro lado te esperando na porta, e Ele vai conduzir você. Você não precisa ter medo das coisas que Deus quer fazer na tua vida, porque Ele vai estar te esperando naquele lado, meu irmão. O texto está dizendo para mim assim: olha, não tema mudança, não tema o novo, não tema o que eu quero fazer. Reconheça que o céu não está abalado, que ele não está assustado, que o céu não está ameaçado, que continuamos debaixo da mão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É Ele quem governa a nossa vida. Porque as mudanças nos assustam e a gente acha que Deus está assustado com elas também. As dificuldades nos assustam e a gente pensa que Deus está assustado com essas dificuldades, mas Deus está dizendo: ei, não importa se tem levantes, não importa se tem ataques, eu continuo sendo o Senhor da tua vida, eu continuo guardando você. Creia que eu posso fazer algo na sua vida maior do que você pode imaginar. Então eu olho para isso e às vezes, lembra que eu falei que eu tenho medo, que eu sou medroso? Agora vem a parte legal: eu sou medroso mesmo, mas eu vou.
Eu vou porque eu vou ficar muito bravo comigo se eu olhar para trás e falar eu não fui, e a porta fechar, e eu perder a oportunidade. Eu não sei se você já ficou muito bravo com você, mas eu vou ficar muito bravo. Então eu vou com medo, porque eu sei que lá no trono tem alguém sentado, e Ele me ama, e Ele ama essa igreja, e Ele ama essa obra, e Ele ama você, e Ele ama essa casa, e Ele me salvou, e Ele te salvou, e Ele vai continuar cuidando e guardando a tua vida e a minha vida, mesmo nos momentos que eu não entenda, mesmo nos momentos que eu não compreenda, mesmo nos momentos que eu não saiba por que Ele está fazendo. Ele está sentado no trono, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre. Aleluia. Não é que eu confie em mim, não é que eu acredite que eu sou capaz, é que eu acredito que tem alguém sentado no trono, e o nome dele é Jesus. Deixa eu perguntar para você, quem está sentado no trono do teu coração? Seja Jesus, confia, deixa Ele fazer a vontade dele na sua vida. Se é você, aí fica complicado, porque a gente não consegue resolver todas as coisas, a gente não tem todas as respostas. Mas se Jesus está sentado no nosso coração, no trono do nosso coração, então a gente consegue viver e consegue acreditar. Eu vejo que tem muita gente que tem medo das portas que Deus abre. Mas eu quero profetizar isso na sua vida. Está chegando 2025. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando assim, como é que a gente passou 2020? Pandemia. Meu Deus, dá até tristeza de lembrar, né? 2021, pandemia, igreja fechada, né? Tristeza. 2022, quando a gente começou a sair da pandemia, começou a melhorar. 2023, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Lula ganhou a presidência do Brasil. Tudo bem, você gosta dele, pensa para você, mas não sei se você lembra a guerra que estava na política aqui no Brasil, famílias brigando, gente se degladiando, não é? A luta que era. Em 2022 para 2023, igrejas fechando depois da pandemia. 2024. Karina ficou grávida. Glória a Deus. Ela pôs a mão na barriga, ela já fez. 2024. Eu tenho uma coisa legal também. Em 2022 eu tive um aneurisma, né? Não é? Legal assim. Deus foi misericordioso comigo, né? Mas foi uma batalha enorme. Sabe o que eu fiquei pensando? A gente já viveu meia década quase, falta mais um ano para viver meia década. E Deus nos segurou em todos esses BOs da vida, e Ele nos conduziu, e Ele vai continuar nos conduzindo, porque Ele está sentado no trono, Ele é o Rei dos Reis, foi Ele que nos trouxe até aqui, e Ele vai continuar nos conduzindo. Ele guardou a tua família, Ele guardou a tua casa. Eu lembro que no tempo de pandemia, nós 4 trabalhando em casa, fazendo live, fazendo vídeo, fazendo culto online o tempo todo, e era difícil porque a gente estava num apartamento na época, e os vizinhos gritando, e tinha um vizinho lá embaixo que começou, acho que ficar muito estressado, ele começou a fumar um cigarro daqueles estranhos, sabe? E de repente o cheiro começou a subir, e o vizinho de baixo achava que era eu que fumava o cigarro. E começa, de repente eu chego na porta do meu apartamento, está escrito lá, você que está fumando esse negócio, não pode fumar e tal. E eu falei, meu Deus do céu! Mas Deus continua sentado no trono. Joga esse medo fora, meu irmão. Tem uma porta aberta para você. Para de deixar e ficar esperando que Deus vai operar a tua vida no lugar que você está. Não, Ele vai chamar você para um lugar maior. Assim como Ele fez com Moisés, falou assim, sobe que eu vou entregar para você uma revelação que você não tem. E Ele deu então os 10 mandamentos para Moisés. Assim como Ele fez com o profeta Ezequiel, que Ele falou, te põe de pé, se posiciona.
que eu vou ensinar para você coisas que você não conhece. Tem que se mudar, tem que mudar o teu posicionamento, tem que mudar a tua posição, porque importa sim a maneira como você está vivendo, importa sim o jeito como você está vivendo, importa sim a forma como você entrou, sabe, no modo de deixar as coisas acontecerem. Deus está dizendo para você, precisa mudar a tua posição, porque eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida, e eu vou fazer na tua vida, e eu creio que essas portas estão chegando para nós em 2025, e eu quero viver todas elas, eu não quero ficar do lado de fora, eu não quero perder as oportunidades que Deus tem para mim. Eu não sei você, eu posso ter medo delas, eu posso ter preocupação com elas, mas eu sei que meu Deus está sentado no trono, e Ele continua fazendo, e Ele está falando, sobe Klaus, sobe Quírios, sobe família, sobe povo de Deus, porque eu vou revelar e eu vou sussurrar coisas no seu ouvido que você não sabia que você poderia viver, porque aquilo que você não sabe que está no seu futuro, eu já sei, porque eu estou te esperando lá no teu futuro, eu estou te esperando lá no teu futuro, eu estou te esperando lá na minha promessa para a tua vida, é lá que eu vou te encontrar. É lá que eu vou fazer a tua vida acontecer. E aí, para terminar essa história, eu coloquei no meu coração que às vezes a gente não entende que é uma delícia começar um ano sabendo que Deus tem novas coisas para fazer na nossa vida. Eu não sei você, mas eu não gosto das coisas na rotina. É uma delícia saber que Deus vai fazer novas conexões para você, que Deus vai te dar novas oportunidades. Eu sei que você está pensando, eu consigo sentir o seu pensamento. É, pastor, mas tem muito problema, né? Uma vez eu estava conversando com meu irmão Pascoal, e eu comecei a falar, esse negócio vai dar muito problema. Eu chamo meu irmão Pascoal de Júnior, né? Então eu falei, Ju, vai dar muito problema isso aí, meu. Não estou muito afim, não. E meu irmão me deu uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, você precisa escolher que problema que você quer, né? Que se você não fizer vai ter problema, e se você fizer vai ter problema. Qual é o problema que você quer? Eu falei, acho que é melhor o problema de fazer, o problema de fazer é mais legal, né? Ele falou, então faz. Eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque às vezes a gente fica parado, e porque fica parado, o problema que vem na nossa vida é maior. Fez sentido o que eu falei ou não? Então hoje Deus está falando comigo, e eu quero estabelecer que o ano que vem vai ser o ano da porta aberta, que a gente vai viver coisas aqui que a gente nunca viveu, vai entrar em conexões que a gente nunca entrou, vai sentir a presença de Deus como você nunca sentiu, vai se derramar na presença de Deus como você nunca derramou, e vai ter hora que você vai estar com medo, e vai ter hora que você vai ficar assustado, e vai ter hora que você vai falar assim, meu Deus, mas isso é muito grande para mim, e aí você vai lembrar que tem alguém sentado no trono, e o nome dele é Jesus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Aleluia. Aqueles que hoje sentem que Deus está abrindo essa porta e está dizendo, sobe, e você está disposto a subir na direção que Deus está falando com você. Eu falei lá no começo, não adianta você querer ficar no mesmo lugar, no mesmo pensamento, na mesma mediocridade, nos mesmos bad hábitos, nas mesmas atitudes ruins com você mesmo, e achar que sua porta vai abrir, que você vai receber. Não vai, não vai. Falei para você, você não vai. Para você receber, você precisa subir, e subir é mudança de posicionamento, é mudança de lugar, é mudança de conforto, é mudança de atitude, e eu quero saber, você vai subir? Entendeu a minha pergunta ou não? Você vai subir? Porque não adianta, essa aqui não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de ajuda do alto, a ajuda vai vir do alto, é Deus quem vai fazer, e para Deus fazer na sua vida, você precisa subir. Subir no quê? Sobe na sua fé, sobe na sua generosidade, sobe na sua gratidão, sobe na sua oração, sobe na leitura da palavra, sobe no amor, sobe naquilo que Deus tem te colocado para fazer no seu ministério, porque a porta vai abrir e você vai passar por essa porta. Se você está disposto a subir, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora, quero declarar a palavra de Deus na tua vida. Eu sinto Deus falando comigo que Deus tem uma porta aberta para nós. Eu tenho medo de não entrar na porta que Deus abre, sabe por quê? Quando a gente foi alugar esse prédio aqui,
nós estávamos na televisão e fazendo os programas que eu falei, e eu não queria alugar esse prédio. Eu não queria. Porque era muito caro. E porque tinha que reformar tudo, ele era destruído. E eu não queria. Mas eu louvo a Deus que alguns irmãos, isso não é sempre que acontece, mas alguns irmãos pegaram assim e começaram a me empurrar, sabe? Eles marcavam as reuniões, eles faziam os encontros, e eu sabotava. O dia que o dono do prédio veio, eu falei, o senhor José, eu posso pagar para o senhor só isso de aluguel. Ele falou, filho, é muito barato isso, não dá para alugar para você. E eu fiquei contente. E eu falei, obrigado, senhor José, então tá bom, a reunião acabou. E os donos do prédio, eu vou falar para você, Deus é tão misericordioso às vezes com a gente, que o dono do prédio falou assim para mim, filho, senta, fica calmo e vamos conversar. E ele fez pelo valor. Aí hoje, quando eu venho aqui, a gente vê esse culto tão gostoso, a presença de Deus nesse lugar, eu falo, meu Deus, o que eu estava fazendo? Você não sabe, você já sabotou uma porta que Deus abriu na sua vida? Deixa eu ver aqui, quem já sabotou uma porta que Deus abriu na sua vida? Levanta bem alta a mão, vai. Confessai os vossos pecados uns aos outros, Ele é fiel. Levanta a mão bem alta assim, ponha bem alta. Fala assim, eu não vou mais, nunca mais, sabotar a porta que Deus abrir para mim, porque eu sei que ainda que pareça grande, impossível, tem alguém sentado no trono. Dá um brado nesse lugar, dá um glória a Deus. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.